Hello, guys. Welcome back to our course. Okay. I'm really happy that you're here. So, the present perfect, it's um, it's something that we don't have in Portuguese. Okay. So you really need to pay attention to this class and think that it's only different. It's not hard. Okay. So let's go. So when do we use the present perfect? Okay, to express actions, events that happened in the past, but they are still relevant to the present. They are still important. Okay, if you are studying with me since the beginning, you have been to the simple past class. And in the simple past class, I told you that the simple past can only happen when you have a time, you have a day, that a period of time that happened, this event happened. Okay. And this is already finished. It's the simple past. It has stayed in the past. Okay. Here is not this. Okay. Here is something that happened in the past, but it's still um, it can be still happening, or it is important now. Okay. It's something that affects the present. Okay. That's the present perfect, right? So what when do we use it? The recent past, without specifying exactly when things happened. Okay, so in this case, it's not important that you say when it happened. Okay, the um, the fact, it's more important than the time. Okay, so in this case, it's not so important to give the time and the date. Okay, we usually use the present perfect to give news, right? To tell the news to people. So for example, I finished my homework. In this case, you have finished your homework just 5 minutes ago, for example. So it's still important in the present. So in this case, you use I've. I've is the same as I have. I have finished it. So you use it in the present perfect. Okay. A package has arrived for you. This is news. I'm giving you news. So a package has arrived for you. The package has arrived, but this action is still important in the present. So that's why the person used the present perfect. Okay? Don't worry now. Don't worry about grammar, about structure. Okay? Only worry of how you use it. Okay? The present perfect is focused on what happened and not when it happened. Okay. In Portuguese, we don't have this content. Okay. That's what I told you in the beginning of the class. So that's why you need to study this and think that this is something new and it's okay, right? This is something new and it's good. You're really learning something new. Okay. Um, Something that would be closer to Portuguese would be eu tenho ido, eu tenho estudado, I have gone, I have studied. Okay. Although in a lot of cases we won't find something similar in Portuguese. Ok? Dessa parte aqui eu vou falar português, tá?
eu tenho ido à escola. Quando você fala isso, o que você entende, né? Que eu fui semana passada e continuo indo, né? Não é isso? Passado, mas que ainda interfere no presente, eu continuo fazendo. Então, eu tenho ido. Eu tenho estudado inglês. Eu comecei a estudar inglês antes e continuo estudando, né? Esse seria o present perfect, um passado que interfere ainda no presente. Ou é um passado recente, ou é um passado mais longínquo, porém ainda interfere no presente, tá? É quando uma coisa junta com a outra. O passado e o presente estão juntos aqui, ok? Let's continue speaking English. So, examples. She has never been to the States. Okay? I have always wanted to study German. He has arrived early lately. Okay? So, she has never been to the States. It's like in all her life, she has never been. She hasn't been to the States in the past, and she still haven't been there. And it's important. Okay? I have always wanted to study German. It's like in the past, I wanted to study German, but I still want to do this. So this is present perfect, the past with the present. He has arrived early lately. It means he has arrived early in the past day and in the past days, and he's still doing it. Okay? Well, forms and structures. For positive sentence, I have been to the US. Subject, have or has. Okay? Remember when we were talking about the present, that for he, she, it, we have different grammar. Remember, which we use it to say study. She studies English, for example, right? In this case, the verb have has a different too. Okay, so have and has. So has, you use it for he, she, it. Okay, so I have been to the US. Okay, um, being, what's being is the third column, of the verb. Okay, if again, if you have been doing our course since the beginning, when we were talking about the past, I showed you a list of irregular verbs, right? And the irregular verbs we have present, past, and a third column. This third column means past participle. Okay, is the third way you can talk about this verb. Being is the third column of the verb be. Okay, the verb to be, right? So let's see if I can. I can't write here, but that's it. Okay. Being. Maybe I can write in the chat. Just a minute. Então, it would be in the present, was in the past, and being in the third column, past participle. Okay? Take a look. Okay? So that how you talk about the verb be. Okay? Be in the present, was in the past, and being in the third column. Okay? So that's what past participle is about. Okay? So here we have some examples. She has cleaned the kitchen. It means she has cleaned, and this is important now.
So that's why I use it present perfect. Okay? He has watched his favorite movie many times. Okay? We have finished the exercise. So these all are positive sentences. Okay? So in the present perfect, you need to use all the time, you use the verb have as an auxiliary verb. Okay? Or he, she, it, we use has. And the other ones, I, you, they, we use have. Okay? So this is very important. Okay? So the verb have here, this is not as in Portuguese we say verbo ter, né? Não é o verbo ter. Aqui o have não é o verbo ter. Aqui o have ele é um auxiliar para transformar no present perfect. Ele não tem tradução, mas ele tem que estar presente. É igual era o do e o does lá no presente, certo? Então o have precisa aparecer. O have mais o próximo verbo, que é o verbo da frase, né? Na terceira coluna da listinha, né? Deixa eu achar a listinha aqui também, peraí. Irregular verbs list. Já vou fazer isso já. Aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu achar aqui. Aceitar. Aqui. Aí. Desculpa a bagunça. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Verb. Né? Tem uma listinha, ó. Verb. Depois tem past. E depois past participle. Certo? Verb é o verbo. Verbo normal. Verbo no presente. Past é o verbo no passado. E é aquilo que a gente viu nas últimas aulas. E o past participle é a terceira coluna, né? Depois que você viu o passado, você vai ver a terceira coluna, que é isso aqui, né? O único jeito de você saber isso aqui é usando, tá? Com o tempo você memoriza, mas não é muito fácil você memorizar de primeira e tá tudo bem. O que você precisa é ter sempre essa listinha em mãos. Essa listinha tem que estar fácil para você, tá? Então aqui é só um exemplo, tá? Eu vou colocar aqui no anexo do curso, eu vou colocar a listinha para você estudar, tá bom? Mas então, relembrando, o present perfect, deixa eu voltar lá o present perfect é o sujeito mais o verbo have, e aí se for he, she, it vira has, e o verbo na terceira coluna, ok? Precisa ter isso bem claro na sua mente, tá bom? Seguindo aqui, na negativa, quase igual, a diferença é que tem um not entre o have e o verbo na terceira coluna, tá? Essa é a diferença, você vai pôr um not aqui no meio. E aí, o que vai acontecer? O not vai virar hasn't, né? O have not, né? Ou ele fica haven't, assim, ó. Ou ele fica hasn't, se for he, she, it, tá? Então, he, she, it, hasn't. Todos os outros, haven't. Ou have not, né? É que você já deve ter percebido nessa altura do campeonato, né? Que eles gostam muito de contrair, né? Contrair a gramática, né? Diminuir. Então é por isso que eu já trouxe aqui contraído. Certo? He hasn't done the dishes. Ele não lavou a louça. They haven't practiced since last year. Eles não praticaram, não se exercitaram desde o ano passado. We haven't started yet. Nós ainda não começamos. Então pode ver que tudo são ações que começaram no passado e continuam fazendo
diferença no presente, mas são na negativa. Ok? Seguindo. Aqui então, ó, ele está mostrando justamente o que eu falei agora há pouco a gente chama de short forms, né, que é o jeito contraído, né? Então, I have vira I've, you have vira you, he has vira his, né? Então, memoriza isso aqui, porque como eu disse, a contração é uma coisa muito comum no inglês, principalmente inglês americano, tá? Na negativa, também, ó, I haven't, you haven't, he hasn't, né? Então, tudo bem você usar desse jeito aqui, não tem problema. Ah, eu não gosto de contrair. Tá ótimo. Faça sem contrair. Agora, você precisa saber que existe essa outra forma, que você pode não querer falar, mas você pode receber, né? Alguém pode falar para você desse jeito. Então, você precisa saber os dois jeitos, certo? Seguindo, na interrogativa, ou seja, para fazer perguntas, né? Então, have you been to the US? Você já esteve nos Estados Unidos, né? Have, you, então o have ou has, mais o sujeito, mais o verbo na terceira coluna e o restante da pergunta, tá? Lembra que a gente viu lá também antes, né? Que sempre quando a gente faz pergunta, o sujeito e o verbo trocam de lugar? Aqui também aconteceu isso, né? No início, nas outras, o sujeito estava no começo da frase. Aqui, o sujeito está no segundo lugar, digamos assim, porque eles trocaram. Aqui continua valendo essa regrinha, certo? Have you eaten kimchi before? Você já comeu kimchi na sua vida? Have they studied this week? Eles estudaram essa semana? Has she written the email yet? Ela já escreveu o e-mail? Tá? Então, perguntas, e são todas perguntas onde o passado é importante, mas o presente também. Eles estão ligados. Ok? E aqui, então, essas duas palavrinhas aqui, elas são muito úteis para o present perfect, tá? Quando se fala de present perfect, quase sempre elas aparecem, né? Então, você precisa saber usá-las, tá? Que é o yet e already, né? Então, vamos lá. Yet. Como é que a gente usa essa palavrinha, yet? Em frases negativas e interrogativas, tá? E usamos também, ó, to ask if something has happened or to say it hasn't happened. Então, para perguntar se algo aconteceu, dizer que algo não aconteceu. Ou seja, pergunta e negativa. E usamos no final da frase. Então, o yet vai estar sempre no final da frase. Exemplos. Have you done your homework yet? Você já fez sua lição de casa? No, not yet. Não, ainda não. Me neither. I haven't finished it yet. Me neither quer dizer eu também não. Tá? A gente conhece o me too, né? Me too é o eu também. Agora, eu também não é me not too. É me neither. Tá? I haven't finished it yet. Ok? Então, eu ainda não terminei. E o already. A gente usa o already para frases positivas. Use it to say that something happened before now or earlier than expected. Então, algo aconteceu antes, né? Ou mais cedo do que se esperava. E coloca o already, a gente vai usar antes do verbo principal, tá? Então, memoriza. O yet, a gente sempre vai usar no final da frase. E o already, a gente vai usar sempre antes do verbo principal da frase, tá? Exemplos. Do you want to see this movie? No, I've already seen it 3 times. Ou seja, você quer assistir esse filme? Não, eu já assisti 3 vezes, né? E aí a gente traduz o already e o yet, a gente traduz em português como ainda e o já, tá? Só que
Depende do contexto, se é já ou é ainda, né? Eu não posso dizer que um é um e o outro que é uma coisa fixa, né? Mas memoriza que ou ele é já ou ele é ainda, tá? E sempre o already você usa antes do verbo principal e o yet no final da frase, tá? Você vai aprender a fazer isso aqui exercitando, tá? No final dessa aula vai haver exercício para você estudar, tá? E aí você treina bastante. Treina, depois corrige, vê se acertou, né? O jeito mais legal de você aprender isso aqui é exercitando, tá bom? E aqui, então a parte gramatical a gente já finalizou. E aí, olha só quem eu trouxe. Maravilhosa, né? Adele. A very beautiful and good singer, okay? So, essa música da Adele chama Hello, né? É muito legal. E você aprende sobre o present perfect nela. Então, eu sugiro você colocar aí para você escutar, tá bom? É uma música famosa até, se você colocar, você vai se lembrar, tá? E aí ele fala, ó, I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. Eu esqueci como foi, como era antes do mundo desabar nos nossos pés, né? Tipo, antes do chão se abrir, uma coisa assim, né? Enfim, ela usou, claro, aqui, né, uma linguagem figurada, né? Mas ela, I've forgotten, ó. I've é I have, forgotten é a terceira coluna do verbo forget, que é esquecer. Então, eu esqueci. Eu esqueci, mas isso ainda faz sentido no presente. Tanto que ela fez a música, certo? E aqui também, essa música é maravilhosa, eu amo essa música. Sempre uso essa música para falar desse assunto em aula, né, presencial ou online, sempre uso essa música, que é dessa banda que se chama U2, chama I Still Haven't Found What I'm Looking For, né? Então, se você puder procurar, é muito legal, essa música é linda, né? Então fala, I have climbed the highest mountains. I have run through the fields. I have spoken with the tongues of angels. I have held the hand of the devil. Todos eles ele está usando have lá. E a terceira coluna do verbo seguinte, né? Então, spoken, terceira coluna do verbo speak. Speak ou spoken. Tá? Held, terceira coluna do verbo hold, tá? Também. Então é isso. Sujeito mais o auxiliar have mais a terceira coluna do verbo. Certo? São duas músicas maravilhosas. Recomendo você, assim que acabar essa aula, correr para procurar. Maravilhosas. E essa aqui é uma música mais animadinha para quem gosta de baladinhas, etc. Que é bem famosa também, né? Que é da Rihanna, Where Have You Been? Também, Where Have You Been é tipo, onde você esteve? Ela fala, Where have you been all my life? Onde você esteve durante toda a minha vida, né? Where have you been? Ao have, auxiliar, been, terceira coluna do verbo to be. Estar, verbo estar, certo? Então, I've been everywhere. Eu estive em todos os lugares. E no final ela fala, Where have you been? Onde você estava? Ok? Então é isso. Aulinha compridinha, né? Mas não tem muito jeito para falar desse assunto, precisa ser assim. É, vão haver exercícios aqui no final, tá? Então preste atenção nos exercícios e faça com cuidado, com atenção para poder tirar todas as suas dúvidas, tá? E aquela listinha dos verbos irregulares, não se esqueça, elas são sua melhor amiga agora, certo? Então é isso, a gente se vê na próxima aula, tá bom? Um beijo. See you.